O Supremo ouviu a oitiva e última testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a suposta trama golpista. O depoimento da vez foi do ex-ministro Rogério Marinho. Quem traz todas as informações, repórter Janaína Camelo. Como é que foi o depoimento e quais serão os próximos passos desse processo que segue? Janaína, bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Rogério Marinho, que hoje é senador, né, da República, ele inclusive é líder da oposição ali no Senado, e ele disse o seguinte no depoimento hoje, Thiago, ele negou ter ouvido Jair Bolsonaro ali no final de 2022, já derrotado nas eleições, qualquer menção a uma tentativa de ruptura institucional. Disse que, na verdade, Jair Bolsonaro estava naquele momento ali muito preocupado de não haver excessos na transição de governo. Ele também disse que Bolsonaro falava muito ali, depois de derrotado, sobre a importância de se ter um Senado, uma oposição forte no Senado, e também falou ali sobre o crescimento do PL nas eleições, mas nunca, segundo o Rogério Marinho, falou sobre alguma trama golpista. Disse também, assim como relatou outras testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro, que Bolsonaro caiu numa espécie de depressão naquele momento, porque ele sentiu a derrota, já que aconteceu ali por uma margem de votos muito pequena, né? Rogério Marinho, ele também foi ouvido, Thiago, como testemunha de Walter Braga Neto. E aí ele também foi questionado pela defesa, pelos advogados do general, e também, da mesma forma como disse sobre Bolsonaro, negou ter ouvido de Walter Braga Neto qualquer declaração sobre uma tentativa ali de golpe de Estado. Agora, sobre os próximos passos. Logo depois dessa oitiva de Rogério Marinho, o ministro Alexandre de Moraes, que conduz ali essas audiências, ele informou sobre os interrogatórios, as datas dos interrogatórios de todos os réus, que vai ser na próxima segunda-feira e vai ser presencialmente no plenário da primeira turma a partir das 14 horas. Todos os réus, não todos, Thiago, porque Walter Braga Neto está preso, né? Então, no caso dele, o interrogatório vai ser feito por videoconferência. Mas os demais 7 réus do chamado núcleo crucial vão precisar estar às 14 horas, presencialmente todos juntos, no plenário da primeira turma. Então, aí incluindo Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O primeiro depoimento será de Mauro Cid, porque ele é o delator ali da investigação, e depois seguem os depoimentos de acordo com a ordem alfabética. Então, depois de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, depois Almir Garnier, Augusto Heleno, enfim, até todos serem ouvidos. Foram reservadas 4 datas para esses depoimentos, porque se eles não tiverem sido finalizados na segunda-feira, então terça-feira foi reservada uma sessão, na quarta e na quinta-feira. Então até quinta-feira todos os 8 deverão ser ouvidos. Walter Braga Neto será o último a ser ouvido ali por videoconferência. E quando o ministro Alexandre de Moraes deu essa informação, Thiago, ele fez questão de dizer o seguinte, que todos os fatos relevantes precisam ser trazidos à tona durante esse interrogatório e que o acusado tem o direito de se manifestar livremente, inclusive de exercer o seu direito de permanecer calado. Diz também que continua sendo mantidas ali todas as medidas cautelares, ou seja, eles não vão poder ali se ter interação entre eles. Então, a partir de segunda-feira, Thiago, todos presencialmente aqui no STF. Enquanto isso, o procurador Paulo Gonet defendeu que o Supremo mantenha o ex-ministro Walter Braga Neto preso. Qual foi a justificativa para esse pedido? Mais uma vez, não é? Mais uma vez, a mesma justificativa da última vez, Thiago, de que Walter Braga Neto representa um risco para o processo se ele for solto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele escreveu o seguinte, que a prisão preventiva dele é necessária para resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e evitar possíveis interferências no andamento das investigações. Esse é o segundo pedido, né, da defesa de Braga Neto, que diz que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade dos crimes que foram imputados a ele na investigação. E aí pede alternativas à prisão preventiva, medidas cautelares alternativas. Agora resta o ministro Alexandre de Moraes, agora com essa manifestação do Procurador-Geral da República, dar sua decisão sobre esse pedido da defesa de Walter Braga Neto. Tiago. É isso, as informações do Judiciário. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho. Vou chamar já os nossos comentaristas. Conosco Dora Kramer e Nelson Kobayashi.
Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho sempre. E, claro, o grande destaque, a expectativa para o que vai acontecer, não só juridicamente, mas os efeitos políticos do início do processo efetivamente, as oitivas com os réus a partir da semana que vem, não é, Dora? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é uma grande expectativa, porque com esses interrogatórios, o processo chega numa fase decisiva, muito perto do julgamento, né? Então, tudo indica que teremos mesmo esse julgamento ainda esse ano, lá por volta de setembro. Agora, é claro que a expectativa, a Janaína descreveu aí muito bem como é que vai ser a sessão. Eu pensei que fosse um de cada vez. Não, é todo mundo ali junto, se confrontando um após o outro. Vai ser o primeiro encontro. É claro que a expectativa maior, gente, é sobre o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque vai estar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu fiquei pensando em dois aspectos, tem vários, né? Mas eu pensei em dois. Primeiro, como será o tom desse interrogatório? Será que isso vai assumir assim uma feição de confronto? De repente, porque os dois, assim, digamos assim, dizer que não se bicam é dizer pouco, né? E a segunda questão é, será que o ex-presidente vai convencer o juiz, no caso, o ministro relator, Alexandre de Moraes, de que todas aquelas questões, aqueles atos imputados pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República, não configuraram golpe de Estado, ou tentativa, sequer uma tentativa de golpe de Estado? Eu acho que essas são as duas questões. E, pelo jeito, eu acho que vai ser transmitido ao vivo, né? Porque se as sessões da primeira turma, quando do recebimento da denúncia foram transmitidas, acho que os interrogatórios também serão transmitidos. Mas fica a dúvida, não sei se vai ser isso mesmo. Se for, vai ser eletrizante, para dizer o mínimo. Perguntar aqui, então, para o nosso advogado, Nelson Kobayashi. Essa é uma dúvida minha também. Será que haverá essa transmissão? Porque as oitivas das testemunhas de defesa, essas oitivas não foram transmitidas como a de hoje, de Rogério Marinho. Apenas a gente tem acesso ao conteúdo por causa dos repórteres da Jovem Pan em Brasília. Bem-vindo, Kobayashi. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Muito bom tê-la aqui nessa primeira oportunidade. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E, Thiago, é para ser transmitido ao vivo, é para que seja pública. Há uma diferença entre a oitiva dos que são réus para a oitiva, a instrução com aqueles que são as testemunhas. Porque as testemunhas, elas prestam compromisso de dizer a verdade, elas inclusive não podem se comunicar sobre quais perguntas foram feitas, enfim, quais foram as respostas dadas. Então, para as testemunhas, até que se justifica, apesar de questionável também a ausência de publicidade, mas até que se justifica pela incomunicabilidade. Já para os réus, porque tem o direito ao silêncio e, por consecutário, até o direito de mentir, não haveria de haver essa proibição de transmissão, deveria vigorar a publicidade. Mas é uma questão, porque esse processo é muito peculiar, ele é muito diferente, ele vem da Suprema Corte com decisões que, vez ou outra, a tendência jurisprudencial, doutrinária, indica para um lado e as decisões têm caminhado para o outro. Então, há de se aguardar, de se esperar para saber se teremos ou não a publicidade, a transmissão dessa oitiva, que certamente será muito aguardada, porque Alexandre de Moraes interrogando o Jair Bolsonaro, que é pré-candidato às eleições do ano que vem, apesar de inelegível, vai certamente ter temperos muito interessantes aí, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político.